Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Nós estamos hoje estudando a lição 3, a lição 3 correspondente ao terceiro domingo de janeiro, 15 de janeiro de 2023. E nós vamos hoje estar estudando essa lição que tem como título A Suficiência de Jesus. Lembrando, revista Palavra e Vida, tema do trimestre, chamados para ser santos. Estudos na carta de Paulo aos Romanos, aos cristãos de Roma. Nós vamos ler a partir de Romanos 3:21, depois até 4:25. Porém, antes de fazermos essa leitura bíblica, nós estaremos orando, pedindo a direção do nosso Deus para esse estudo que aqui estamos fazendo hoje. Terceiro domingo de janeiro, verão no hemisfério sul, verão no Brasil, né? Estamos aí com toda essa realidade ao nosso redor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença e queremos te pedir, Senhor, que Tu tomes à frente esse estudo que aqui faremos, para que, ó Deus, possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, possamos, ó Deus, aprender de Ti, estar com a nossa fé mais forte, mais viva e podermos a cada dia, Senhor, testemunharmos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justiça, onde quer que estivermos. Toma esse estudo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa dirigir tudo aquilo que aqui será feito. Em nome de Jesus. Amém. A suficiência de Jesus. Na lição 2, anterior à lição que estudamos no domingo passado, nós vimos que a humanidade está debaixo do juízo de Deus, não havendo distinção entre pecadores. E por que disse isso? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23, né? Todos nós estamos nivelados por baixo e não podemos satisfazer a justiça de Deus por nossa conta, por méritos próprios. Nós dependemos da misericórdia, do perdão, porque Cristo Jesus é quem nos justifica. Então Ele justifica o nosso pecado, sim, à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a viver uma nova vida na graça e na misericórdia do nosso Deus. Então, podemos nos fazer a pergunta: se não conseguimos nos tornar justos diante de Deus, por nossos esforços, como será possível? Alguns têm essa dúvida, claro, né? Quem não conhece a palavra tem esta dúvida. Conhecedores da palavra de Deus já não têm essa dúvida, já estão cientes da realidade. O apóstolo Paulo responde: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, em Romanos 3:21. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Em primeiro lugar,
que se quiséssemos ser justos, se quisermos ser justos, tá? Quisermos, presente, ser justos, precisamos entender que a origem da justiça é Deus e não nós. Em segundo lugar, que a lei não é uma fonte de justiça para nós, pois sua função é apenas nos tornar conscientes dos nossos pecados e de nossa injustiça, como veremos na lição sobre Romanos 7. Essa justiça está disponível mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Romanos 3, 22. De modo que o critério para que qualquer pessoa alcance a justiça de Deus é apenas a fé. Fé. À medida que temos fé, que acreditamos no Senhor Jesus, na sua misericórdia, recebemos a sua graça e nos tornamos servos de Deus. E nos arrependemos do nosso pecado. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus, é Deus. Nós somos justificados por quem? Por Jesus. E nesse processo que a gente segue nos caminhos de Jesus, nós temos que praticar a santificação. E o que é a santificação? É procurar viver segundo a vontade de Deus, seguindo os seus mandamentos, seguindo as suas leis. Tá? Lembrando que as leis são movidas pela graça. Então, a graça está ali. A graça, o favor imerecido que Jesus concedeu para nós. Nós vamos fazer agora a leitura. Eu quis primeiro fazer a introdução da lição, lembrando da suficiência. O que é a suficiência? Suficiência significa aquilo que pode satisfazer a todos, a qualquer um, a todas as necessidades. Jesus tem esse poder. Jesus é suficiente, né? Muito suficiente, né? Quando diz lá, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Com Cristo estou contente. Com Cristo, todos nós que aceitamos a Jesus estamos contentes. Mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, nós estamos contentes porque a graça de Deus se manifesta na nossa vida. E pode se manifestar na sua também, se você crer, se você seguir Jesus. Leamos então Romanos 3, a partir do versículo 21, que nos diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa diferença é entre pessoas, judeus, não judeus, que é chamados gentios, né? Porque Jesus não veio trazer salvação só para os judeus, não. Jesus veio trazer salvação para toda a humanidade. No versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus, não há um justo, todos pecaram, todos. Por isso é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, quando diz, na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. São trechos do hino 125, Redenção. Esses que eu falei agora anteriormente, são do hino 395, Cristo satisfaz. São hinos do cantor cristão, o hinário usado nas igrejas batistas do Brasil e do mundo, né? Porque são hinos que foram traduzidos para o português, trazidos pelos missionários norte-americanos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Propiciação é o que? É o sacrifício que se fazia de animais pelo perdão dos pecados do povo, onde o sacerdote ia sacrificar os animais para oferecer o sacrifício do sangue daqueles animais pelo perdão dos pecados. A propiciação nossa do cristianismo, não é necessário isso. Por quê? Jesus derramou seu sangue. E o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. Então a nossa propiciação é Jesus. No versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? Jactância, a arrogância, a pessoa ser metida besta, né? Se querer se achar melhor do que os outros, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Não pela lei das obras, mas pela lei da fé. A salvação pela fé, pela graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Dos gentios? Certamente. Gentio de toda a humanidade. Né? O que eu já tinha falado anteriormente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Nós não precisamos ser circundados para nos sermos chamados de cristãos. Basta que tenhamos fé, que creiamos, que sigamos ao Senhor Jesus. Né? A circuncisão é uma tradição dos judeus, do judaísmo. É praticada pelos seguidores do judaísmo, mas não precisa ser praticada pelos cristãos. Né? Se Deus é um só que justifica pela fé, tá? Se eu li. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. A lei não foi anulada, não foi abolida pela fé. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, a lei foi confirmada e atualizada por Jesus. Tá? Então, algumas coisas deixaram de ser praticadas, alguns rituais, outros foram mantidos. Tá? No capítulo 4 agora, né, vamos ler até o versículo 25.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Além das obras que Abraão fez, a sua fé o justificou. Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então nós temos que ter a nossa fé sim, mas também pôr em prática as obras. As obras acompanham a fé. Elas vêm depois da fé, mas se complementam. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, concede a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados, felizes, aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Os pecados são cobertos, sim. Por meio de quê? Do arrependimento, né? Eles são cobertos através do nosso arrependimento, ou seja, do abandono dos pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então Abraão não foi circuncidado, tá? Tá aí, estava na incircuncisão, ele foi escolhido por Deus. Isso veio depois que foi revelada a ele as leis. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. A lei põe ordem. Tá? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vivifica os mortos, ressuscita os mortos e se revela nas coisas mínimas, inesperadas, simples.
o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então essa descendência de Abraão é o que? É uma descendência espiritual. Não é que tenhamos o sêmen de Abraão na formação da nossa genética, mas nós temos o que? A marca do Espírito Santo, a marca de Deus. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque Sara era estéril, Sara não podia gerar filhos. E Deus concedeu a Sara a maternidade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos pôr em prática, né? Essa fé que teve Abraão. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, apesar de ser muitos versículos, eu quis realmente fazer a leitura de todos eles. Por quê? Isso deixa para nós bem esclarecida a situação da nossa justificação, da nossa salvação, daquilo que Deus preparou para nós por meio de Jesus. Mas isso tem uma sequência, né? Porque no Antigo Testamento a promessa foi o tempo todo dada. A promessa começou com Abraão. Abraão com mais de 100 anos, sua mulher Sara com mais de 90 anos, ela estéril, não podia ter filhos, e Deus permitiu que Sara engravidasse e tiveram Isaac, o filho da promessa. A promessa de Deus para Abraão. Mas não foi só para Abraão, foi para todos nós. A promessa feita para a humanidade. Porque mais tarde, lá no Novo Testamento, já se revelaria o que? O Messias, o esperado Filho de Deus, que se tornou homem, que teve forma humana, que é Jesus Cristo. Justificação. Assim, o item 1. Essa lição tem 2 capítulos, justificação e o exemplo de Abraão. Então vejamos, quando cremos, somos justificados gratuitamente pela graça. Romanos 3:24, nós lemos esse versículo agora há pouco. Romanos 3:24. Ou seja, Deus, como justo juiz, declara-nos justos por meio de um favor que não merecemos. E agora podemos desfrutar novamente do favor e da comunhão dele. E tem mais. Além de sermos justificados gratuitamente, também o somos pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24.
na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. O meu cativeiro já findou, mas o seu também já findou, à medida que você também resolveu seguir a Jesus. E pode se findar, se você ainda não teve essa decisão, pode se findar desse cativeiro. Tá? A graça, o poder de Deus estará manifestando na sua vida de forma grandiosa, segundo a vontade dele, do próprio Deus, não a nossa. Mas o que é redenção? Redenção seria o quê? Libertação, né? Vem do termo grego apolitrosis. Era usado quando um escravo era comprado com a finalidade de ser libertado. Ou seja, comprava-se aquele escravo para que ele fosse liberto. Comprava-se a liberdade dele. O que existia no nosso país, a chamada alforria, no tempo da escravidão, até o século XIX, que dava a liberdade ao escravo. Né? Mas deram a liberdade, mas não deram a ele o que há, no nosso caso brasileiro, a cidadania. A liberdade sim, a cidadania não. Eis a questão. Porque tantos problemas existem na área social no nosso país. Né? Então vejamos, no Antigo Testamento era usado como referência à libertação da escravidão do Egito. Êxodo 6:6. Vamos lembrar que a libertação da escravidão do Egito gerou o quê? A instituição da Páscoa. Né? A Páscoa, a comemoração da libertação. Um prenúncio do que viria fazer Jesus quando se sacrificou o cordeiro para colocar o seu sangue nas portas das casas dos filhos de Israel. Esse sangue simbolizava que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz pelo perdão e pela nossa redenção. Nós, aqui ó, da libertação da escravidão do Egito, Êxodo 6:6, a constituição da Páscoa, e do cativeiro na Babilônia, Isaías 43:1. Quem esteve na Babilônia? O reino de Judá, ou o reino do sul, que foi escravo na Babilônia, né? Então, o que aconteceu? Eles foram libertos, sim, pela misericórdia de Deus, pela instrumentalidade lá dos profetas, né? De sair da Babilônia e retornar para a Judéia. Nós também éramos escravos e cativos, mas Jesus nos redimiu, comprou-nos por meio de sua morte e ressurreição. Por isso somos livres. Ele morreu por nós e em nosso lugar. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Romanos 3:25. Talvez nesta hora você esteja se perguntando o que é a propiciação, que eu comentei ali na leitura bíblica, né? Na cultura pagã, essa palavra era usada para o fiel que desejava satisfazer os caprichos de seus deuses. Era uma tentativa humana de ficar de bem com as suas divindades, por meio de barganhas sacrificiais, motivadas por medo e ganância. O sistema funcionava do ser humano para os deuses. Lembrando que na cultura pagã, do ser humano para os deuses, alguma coisa era oferecida
em sacrifício de adoração aos deuses. Na Bíblia, esses sacrifícios tinham outro foco, pois Deus não desejava ser agradado pelos humanos, mas queria perdoar a humanidade dos seus pecados, a fim de que não houvesse mais a separação entre Deus e a humanidade. Por isso, o sistema sacrificial bíblico nunca teve por alvo uma barganha com Deus. Eu dou isso para receber aquilo. Isso é a barganha. Tá? Na Bíblia você não tem um respaldo para isso. Porque, diferente dos deuses pagãos, nosso Deus não é caprichoso, não é vaidoso. Ele não deseja ser bajulado, mas sim estabelecer um relacionamento conosco. A expressão máxima desse desejo é Jesus e o seu sacrifício na cruz. Cristo, de fato, derramou o seu sangue como um sacrifício único e perfeito. Está lá em Hebreus, capítulo 10. A fim de se tornar a propiciação dos nossos pecados. 1 João 4,10. Então, quem é a nossa propiciação? É Jesus. É o sangue de Jesus. Em Jesus temos nosso lugar de perdão. Dessa forma, Deus demonstrou sua justiça, que está lá em Romanos 3,25. Na cruz, Jesus foi exposto à vergonha pública que nós deveríamos ter passado. Ele se tornou pecado por nós, segundo aos Coríntios 5:21. Jesus morreu a nossa morte. Dessa forma, Deus demonstra sua justiça, o justo pelos injustos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Essa justiça manifestada em Jesus torna Deus justo e justificador dos que têm fé em Cristo. Romanos 3:26. Por isso, não há espaço para vanglória. Romanos 3:27. Não há espaço para vanglória porque essa glória não é nossa. Essa glória é de Deus. Pois todos nós que cremos somos justificados pela fé. Romanos 3:28. Tanto os judeus, que são os circuncidados, do texto bíblico que nós lemos, os circuncidados, como os gentios, os incircuncidados. Quem são os gentios? Somos nós, todos aqueles que não são judeus. Romanos 3, 29 e 30, também lidos por nós. Com isso, a lei não seria anulada pela fé? Não. Ela seria confirmada. Mas o que seria esse confirmar? No plano da salvação, a lei tem o papel de mostrar que todos somos culpados diante de Deus. Até que Jesus, o Filho da promessa, veio e nos libertou da culpa e do pecado. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Tem um cântico que diz: pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. O outro, esse é o cântico hosana, um cântico antigo, né? Cantado no meio evangélico. Justificados pela fé. Aqui
nos libertou da culpa e do pecado. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Isto é meu guia, ele é meu protetor. Dou sempre glória a ele, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Esses lindos versos são do cântico Cantarei ao meu Salvador. E o anterior do cântico Hosana. Não são hinos do cantor cristão, nem do HCC, do Inário para o... Aliás, o Cantarei ao meu Salvador tem no Inário para o culto cristão, sim. Tá? É do HCC, mas não é do cantor cristão. Mas esse Hosana é um cântico, assim, geral, cantado nas igrejas evangélicas de praticamente todas as denominações cristãs. No item 2, o exemplo de Abraão. Tá? Então aqui, parte do que nós vamos ler aqui, eu já te comentei durante a leitura bíblica. Na verdade, deixando um esclarecimento maior, né? A título de introdução. O exemplo de Abraão, para atestar a base bíblica das suas afirmações. Veja bem, apesar de estarmos falando tanto aqui do Antigo Testamento, isso aqui foram palavras de Paulo no Novo Testamento. Então daí nós vemos claramente que a lei, o Antigo Testamento, não foi anulado, ele foi confirmado, conforme dissemos agora há pouco. Paulo cita a história de Abraão e do Salmo de Davi, o Salmo 32, 1 e 2. Em Romanos 4, o apóstolo começa afirmando que Abraão foi justificado pela fé, pois Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, foi conferido, foi concedido a ele como justiça. Romanos 4, de 1 a 3, Gênesis 15, 6. Então aqui são as passagens bíblicas correspondentes a essa situação, ao que ele citou e ao que aconteceu lá no Antigo Testamento. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, Deus, assim como um patrão que paga um assalariado, deveria a justificação para ele. Romanos 4, versículos 4 a 5. Se assim fosse, já não seria por graça. Já não precisaríamos de um redentor, nem de alguém para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, não precisaríamos de Jesus. O sacrifício de Jesus seria nulo, não teria o seu valor. Ainda, a fim de justificar esse ponto, Paulo afirma que Davi também entendia que feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Está em Romanos 4, 7. E que feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa. Romanos 4, 8. Passagens do Antigo Testamento, também que Paulo citou aqui em Romanos. Isso nos leva a concluir que, por revelação do Espírito Santo, o rei Davi
entendia o que era ser justificado. Então, ele teve essa revelação pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi um homem extremamente usado por Deus. Foi sem pecado? Não, ele pecou. Ele pecou. Ele confessou os seus pecados, se arrependeu. Né? E Deus teve misericórdia, porque em todo o seu reinado houve glória, houve lutas. No reinado de seu filho Salomão, aí foi o período do apogeu, que pelas influências que Salomão deixou, o reino acabou. Depois da sua morte, o reino se dividiu. E quando se dividiu, o povo do norte, o povo do sul, se tornaram escravos. Né? É uma história que a gente já conhece, já foi estudada em outros momentos. Bem, o apóstolo sabiamente usa um exemplo antes da lei de Moisés ser promulgada. De quem? De Abraão. Abraão veio muito antes de Moisés. E depois que ela já estava vigorando, Davi. Tudo no Antigo Testamento. A fim de mostrar que em toda a história da redenção, Deus sempre foi o justificador e salvador da humanidade, dos homens da humanidade. Nunca foi por nossa bondade ou por nossa justiça. Sempre foi o amor, a bondade e a misericórdia de Deus que nos permitiu estar em sua presença. Somente pela misericórdia de Deus. A circuncisão foi outro tema tratado por Paulo à luz da história de Abraão. Os judeus se orgulhavam da circuncisão, uma vez que ela era a marca visível e física da aliança de Deus para com eles. Por isso, quando Paulo afirma que para fazer parte da igreja os gentios não precisavam passar por este ritual, os conterrâneos não gostaram muito dessa ideia. Quem eram esses conterrâneos? Judeus. Porém, o apóstolo lembra-lhes que o próprio Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, porque a justificação de Abraão foi antes da circuncisão, foi antes da revelação da lei. A lei foi revelada a Moisés. E que esse rito foi um selo para confirmar a justiça que alcançou anteriormente por meio da fé. Romanos 4:11 e Gênesis 17. À luz desses eventos, Paulo conclui que Abraão é pai de todos os que creem. Abraão não é pai só do povo judeu, não. De todos os que creem, porque a sua justificação se deu ainda antes da revelação da lei e antes de ser criada a circuncisão, que se tornou uma marca para o povo judeu. Dessa forma, a lei não poderia ser um fator de justificação para Abraão. E por quê? Primeiramente, porque a promessa feita a ele é anterior à lei. Romanos 4:13 e Gálatas 3:17. Depois, porque se os herdeiros de Abraão fossem os da lei, já não precisaríamos da promessa e da fé, pois seríamos justos por nós mesmos, pelas nossas obras, o que não é real. Isso anularia a fé e cancelaria a promessa que está em Romanos 4:13 e 14. O verbo traduzido por anular, ou kekenota, tá? Que aqui
está no grego, tá? Que foi a língua usada para escrever o Novo Testamento. Tem o sentido de esvaziar, perder a validade. Isto é, a fé perderia totalmente o seu significado. Ainda, e Jesus, e o sacrifício de Jesus não valeria nada, se pensássemos desta forma. Ainda é importante ressaltar que o verbo cancelar, katergeta, também em grego, poderia ser traduzido por ser destruído, tornar-se inútil, que quer dizer que a promessa não teria atualidade nenhuma se fosse pela lei. Afinal, se a nossa herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Gálatas 3,18. Isso é uma reflexão, tá? Porque a nossa herança depende da lei? Não, ela não depende da lei. A nossa herança depende da promessa de Deus, da graça, da misericórdia de Deus e da nossa fé. Aí sim é que podemos levar em conta que fomos justificados pela graça, pela nossa fé, a partir da graça e da misericórdia de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Na conclusão, nos diz o seguinte aqui, essa lição. Assim como foi com Abraão, é conosco. E quem é conosco? É Deus. Quando cremos que Jesus, a promessa de Deus, morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nossa justificação, passamos com Abraão a ser herdeiros da mesma promessa. E com isso somos perdoados, justificados, redimidos imerecidamente. Imerecidamente. Nós não somos merecedores de tal favor que Deus nos concedeu. Romanos 4, de 22 a 25. Aleluia! Toda glória seja dada a Deus por tamanho amor e graça. Tamanho amor e graça. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Esse amor, que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida nos legou. Veja bem, são versos do hino 25, amor. Também esse já é do cantor cristão, né? Eu sempre gosto de citar as poesias do cantor cristão, né? Eu acho assim, a nossa sensibilidade se aflora com a poesia, com a música, principalmente porque o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de vida, é um Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas, né? Está aí. Nós temos que crer nas promessas do nosso Deus, que Deus cumpre todas as suas promessas. Para pensar e agir, né? Lembrando que essa parte aqui são aquelas ideias que são colocadas como um desafio pelo autor da lição para refletirmos sobre o que estamos fazendo, para poder a gente pensar um pouquinho mais e